Muito bem, meus amigos, vamos lá. Iniciando aqui o nosso trabalho de hoje, o nosso livro Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo, Mecanismos de Recuperação, é o capítulo número 29 que nós vamos estudar. Só lembrando que nós já estamos no final. Então, capítulo 29, 30 e 31, e nós encerramos aqui mais esse nosso ciclo, né? Bom dia, Masa. Então vamos lá. Nós vimos no nosso último encontro, bom dia, abraço. Nós vimos no nosso último encontro toda a preparação no plano espiritual, naquela reunião, onde encarnados em desdobramento e desencarnados se reuniam para fazer os últimos ajustes daquele grupo que começava então a traçar, né, as linhas futuras, né, de reencontros e acertos, né, tão necessários para todos eles. Após aquela reunião, onde nós tivemos ali Julinda se reunindo com o Ricardo, com o Alfredo, a Dona Angélica e o Roberto, em desdobramento presentes, Dr. Bezerra e outros tantos colaboradores espirituais. Terminando aquela reunião, então, vimos aqui a prece final do Dr. Bezerra de Menezes e trazia para nós assim: na tranquilidade que se fez espontânea, percebemos a resposta do alto. Ondas de suave perfume varreram o ambiente e flocos de sutilíssima substância luminosa começaram a cair no recinto, diluindo-se ao contato conosco e com os objetos ali dispostos. Em clima de elevação, os trabalhadores desencarnados conduziram os seus pupilos, sob forte alegria, aos seus respectivos destinos e o trabalho foi concluído. Né? Bom dia, Mari. Então, aqui no capítulo 29, vamos a ir, então, mecanismos de recuperação. A senhora Angélica despertou a hora regulamentar sob as fortes impressões do acontecimento. Sentia haver participado de algo extraordinário que a movia bem como a família. No primeiro momento telefonou a Roberto, que igualmente se recordava de haver sonhado aqui entre aspas, que estava num curioso recinto no qual se encontravam a sogra, a esposa, um médico que tratava de atender Julinda, que se apresentava calmo e confiante. As demais impressões eram-lhe nebulosas. Desse modo, o genro afeiçoado aceitou o convite de Dona Angélica para o jantar, quando teriam oportunidade de discutir o assunto e tratar do problema da querida enferma. Bom dia, Elcio. A senhora passou o dia muito intrigada. A coincidência de ambos sonharem com a mesma coisa, envolvendo a enfermidade da filha, e mais do que isso, a recordação nítida de Juvencio e do Dr. Bezerra, constituíam-lhe algo inusitado, dantes jamais sucedido. Ela conhecia o médico dos pobres através de uma amiga que frequentava sessões espíritas. Embora fosse católica convicta, não chegava ao extremo da intolerância que a ortodoxia religiosa impõe não poucas vezes. Essa tanto lhe falara da bondade do médico dos pobres, da ajuda que ele ministrava aos sofredores, em nome de Jesus, que ela se lhe afeiçoara de imediato. Além disso, recebera da gentil companheira uma fotografia do amigo espiritual, simpatizando com a sua expressão doce e enérgica, memorizando-lhe o semblante. Eu acho que aqui deve ser aquela foto, né, que todos nós conhecemos, tão clássica para nós, né? Então, ela aqui agora começava então a personalizar, né, aquele sentimento e aquela impressão que ela teve. Né, o Brás colocou ali, né, o limite entre o sonho e o desdobramento é quase imperceptível. Ainda mais, né, Brás, quando as pessoas não trazem uma ideia formada da possibilidade dessas potencialidades do espírito, né? Então fica mais confuso
E aí fica muito mais no campo da ficção do que da realidade. Né? Então é com o passar do tempo que a gente vai aprimorando essas percepções. Bom, seguindo. Quando a filha enfermou, entregou-a a Jesus, o divino médico de todos. No entanto, passou a suplicar a intercessão da veneranda entidade. Como católica, sabia que os santos podem interceder pelos homens, na condição de fiadores dos seus afilhados. Parecia-lhe justo, portanto, suplicar a interferência do apóstolo da caridade no Brasil, na empresa difícil e fortificante, no que certamente lograra êxito, como vimos. Quanto mais pensava no fenômeno onírico, quer dizer, no fenômeno do sonho, mais se lhe acentuavam os contornos, dando-lhe certeza da legitimidade do sucesso. O Brás, é interessante, né, colocar aqui, a gente vê que o Dr. Bezerra, como a gente já viu inclusive no estudo do Livro dos Espíritos, esse tipo de espírito dessa envergadura e com essa missão conta com uma quantidade tão grande de espíritos que trabalham auxiliando no desenvolvimento dessa tarefa, que inclusive Kardec pergunta, né, no Livro dos Médiuns sobre os espíritos que utilizam nomes de outros espíritos, mas utilizando da boa-fé. Né? Então se apresentam em instituições, assim como santos também, né? Não importa de qual linha filosófica bom dia, Regina, de qual linha filosófica os espíritos, então, para se fazerem compreendido, para se fazerem ali, para se fazerem percebidos, né? Eles atuam em nome dessas entidades. Né? Então fazem isso de boa fé, assim como também o próprio Kardec alerta que muitos espíritos utilizam desse recurso por má fé. Mas aqui a gente trata, né, dos espíritos que querem realmente sensibilizar os homens. Né? Um médico da equipe dele me disse que eles são 2.000 sob seu comando. Brás, se aqui no nosso estudo nós tivemos aqui o contato com os amigos do plano espiritual, dizendo ali que tinha um auditório com 400 espíritos aqui acompanhando, né, se nós tivemos esse grupo, imagina Dr. Bezerra, talvez 2.000 naquele momento, naquele lugar, né, 500, né, Dudu? Então talvez 2.000 naquele momento em que o médico viu, mas é uma legião enorme, até porque, né, certamente nós temos ali um intercâmbio muito grande entre tantas e tantas equipes, né, e que quando a gente começa a personalizar um trabalho, né, começa a personalizar uma entidade, a gente acaba entrando muito mais nessa linha de crenças que nós ainda alimentamos, né? Porque no plano espiritual, quando se fala num trabalho de amor, é um trabalho que se estende como uma rede que vai se espalhando por todos os lugares, sem ter ali uma personalidade, porque todos trabalham no mesmo, né, na mesma direção, com a mesma intenção. Né? Então nós vemos o Dr. Bezerra de Menezes, né? Mas junto dele nós temos, imaginemos quantas entidades que trabalham, isso estando no mesmo nível em que ele se encontra. Né? Então olha só, tantos e tantos trabalhadores, né? Isso é interessante para a gente poder pensar. Tá certo. Mas são outros, né, Dudu? A gente sabe que são outros que vão chegando e intercedendo por nós, graças a Deus. Né? Mas vamos em frente, vamos lá. Então aqui a dona Angélica, né? Dona Angélica? Sim. Dona Angélica, então, falava sobre a fé que ela, então, agora dedicava ao Dr. Bezerra, devotava ao Dr. Bezerra, pedindo a intercessão em nome da filha, que se apresentava naquela condição tão grave e tão problemática. Bom, resolveu telefonar à amiga Cibele, contando o que lhe ocorrera e pedindo-lhe explicações espíritas sobre a questão. Né? Então foi essa senhora, que é a dona Cibele, que falou para ela, né, fazer-lhe as preces por Dr. Bezerra para ajudar a filha. Né? Então agora ela dava o retorno da experiência que ela vivenciou. Terminado o relato, a dedicada interlocutora não pôde soptar a euforia, exclamando: "Louvado seja Deus! A minha querida irmã acabou de receber um chamado direto e especial para que estude a doutrina espírita, libertadora de consciência e clarificadora dos enigmas humanos.
pois saiba que eu também participei dessa reunião espiritual sob a direção do Dr. Bezerra de Menezes. Ontem foi dia dedicado a trabalhos mediúnicos, conforme ocorre todas as semanas, e sabemos que ao terminarem os compromissos da parte física, não se concluem os serviços em geral, que prosseguem além da esfera dos sentidos materiais. Como é do seu conhecimento, trabalho na mediunidade bem conduzida conforme as lições de Allan Kardec. Embora me encontre ainda na fase de aprendizagem do treinamento das forças psíquicas, encontrei segurança e paz, entendimento para os acontecimentos da existência e alegria de viver. Na razão em que mais estudo a doutrina e suas aplicações no cotidiano, mais se me dilatam os horizontes, oferecendo-me resistência para as lutas inevitáveis e aprimoramento dos sentidos. Fez uma pausa e prosseguiu. Sabemos também, conforme nos ensina o Espiritismo, que o sono físico faculta o parcial desprendimento do espírito, que não fica inativo, conforme os interesses que se acalentam quando em vigília. No período do repouso orgânico, cada um prossegue na realização do que lhe apraz, partindo na direção do que mais o sensibiliza. Saiba, minha irmã, que o seu sonho foi um acontecimento real, no qual eu me encontrava também e teve lugar na sede da nossa sociedade. E como a gente já comentou, né, numa outra oportunidade, os espíritos, então, seguindo inclusive, né, aquela orientação, aquele comentário do próprio Dr. Bezerra de Menezes, lá no livro, do livro da Dona Ivone, Recordações da Mediunidade, ele comentava que os espíritos, então, tiveram que adotar uma estratégia mais eficaz na divulgação da doutrina espírita para nós, aqui no Brasil. De um modo geral no mundo todo, né? Em que precisaram então romancear a doutrina espírita para facilitar o nosso entendimento. Aqui então nós vemos nesse pequeno trecho, quando ela fala para nós sobre a liberdade do espírito, sobre as atividades que ele realiza de acordo com os seus interesses, né? Nós temos essa questão lá no Livro dos Espíritos, né, que fala para nós sobre as experiências de desdobramento. Mas aqui nós vemos então, juntamente com todas as ilustrações, né, e o contexto em que essa experiência desse grupo vem se descrevendo, né, nós acabamos tendo um entendimento muito mais prático, muito mais simples, né, porque nós vemos então na prática algo que é relatado dos espíritos a respeito de uma possibilidade. É possível fazer isso, né, dentro das potencialidades do espírito. Mas aqui, através desse livro, nós temos a possibilidade de acompanhar, né, exatamente ali de que forma que isso acontece para todos os envolvidos, né? Então, temos aí esse tema agora se desdobrando, né? Bom dia, Marion. O Brasil, não sei se nós estamos preparados para isso ainda, né? Se de repente isso começasse a acontecer, poderia gerar um grande pânico, principalmente porque o mundo hoje ainda se encontra muito preso em filosofias que são muito dogmáticas, né? Que trazem ainda uma resistência, um preconceito muito grande do mundo espiritual, mas acontecendo de uma forma muito seletiva ainda. Para generalizar isso tudo, nós precisamos primeiro ter uma grande transformação no nosso modo de entender, né, a relação que nós temos com o mundo espiritual e entender a nossa própria natureza também. Então temos um longo caminho pela frente ainda. Mas vamos lá. Então, Dona Angélica não sabia o que dizer. Estava profundamente sensibilizada e acreditava nas informações da amiga, que era uma pessoa séria, de excelentes qualidades morais e cristã, muito ativa no exercício do bem, né? André colocou, né, depois de Baraca. Pois é, você viu, né, André? Então o Baraca foi documentário que eu recomendei para vocês, né, a respeito do estudo de sexta-feira, depois que nós estudamos a Revista Espírita, um dos artigos, né, que nós lemos lá, e aquilo mostra para nós, né, um
um caminho, né, de reflexão muito interessante, mostrando ainda, né, o quão distante nós estamos desse despertar de consciência, né, de entendermos a nossa natureza, de entendermos a realidade que nos envolve, né, de todo o mecanismo que nos conduz por esse processo, né, e nesse documentário mostra bem isso, né, que nós estamos ainda feitos sonâmbulos, né, vivendo uma ilusão, acreditando que a nossa vida se resume àquilo, né. Então legal que você acompanhou, André. Quem quiser depois lembrar, né, que assistir também, né, lembra que o Dudu colocou o link lá no nosso grupo no WhatsApp do filme Baraka, né, um documentário que vai ilustrar aquilo que nós estudamos na sexta-feira. Vamos lá então. Bom dia, embaixador. No Facebook também, né? Legal. Beleza. Bom, seguindo então. Muitas vezes, né, a dona Cibele lhe falara sobre a interferência dos espíritos na vida humana e quando da enfermidade de Julinda, embora com sutileza, opinara quanto à possibilidade de tratar-se de uma ocorrência obsessiva, né? Então aqui o cuidado, né, que Dona Cibele teve de falar sobre essa interferência dos espíritos, provocando aquele estado tão grave em que Julinda se apresentava. Fora ela quem lhe instara para que pedisse o concurso do mentor, o que fizera com unção na última segunda-feira do carnaval, quando a paciente intentara contra a vida, sendo socorrida em tempo. Lembrando que Julinda, lá no começo do livro, no primeiro capítulo, estava internada exatamente por causa da condição grave em que ela se encontrava, numa profunda depressão, num desejo assim quase que incontido, né, de desistir da vida. E isso como resultado das influências que ela recebia de Ricardo, né, que minava por orientação, né, de outros grupos, né, de um líder, né, como nós vimos, mas orientava para poder fazer com que ela então se destruísse, para que o espírito Ricardo alcançasse, né, o seu objetivo de vingança, ele que havia sido abortado, né, como nós vimos, né, naquele processo de gestação. Já conhecemos também a história entre eles, né, da grande inimizade que existia, Ricardo sendo exatamente ali, né, o eixo principal desse desequilíbrio nesse grupo todo, né, de duas encarnações anteriores, né, naquela época de Anhanguera, no século XVIII, e depois também no século XIX, né, então ele que era o principal ali, né, Motoca, bom dia. Então foi naquela segunda-feira de carnaval, lembrando que nós estamos então acompanhando todo esse desenrolar naquela semana, né, de carnaval que aconteceu em 1982 no Rio de Janeiro. Dona Cibele estava com a razão, porquanto fora convidada a participar do evento em companhia de outra médium, assim adestrando-se ambas para futuras realizações. Em face da mediunidade em desdobramento de recursos, era-lhe mais fácil recordar-se das atividades espirituais por mais amplas possibilidades de movimentação fora do corpo. Então aqui a gente lembra, né? Bom dia, Fabi. Aqui ela comentou então que no caso da Dona Cibele, pelo fato de ser médium e estar em atividade naquele momento, né, em desdobramento, para ela tinha uma lucidez muito maior daquilo que acontecia. Então isso mostra, né, o grau de mediunidade que ela tem, que é um grau mais ostensivo, permitindo essa lucidez durante o desenvolvimento, enquanto que, tanto para Roberto como para a Dona Angélica, aquele desdobramento, aquela experiência, ela continuava ainda no campo dos sonhos, né, no campo da imaginação, como resultado ali, né, de tudo aquilo que eles estavam vivenciando. Mas no caso de Dona Cibele, ela tinha uma lucidez maior, né? Por isso, então, mais uma vez, em face da mediunidade em desdobramento de recursos, ou seja, a mediunidade em desenvolvimento, apresentando ali, né, recursos, né, que poderia utilizar na aplicação, nas tarefas, era-lhe mais fácil recordar das atividades espirituais, por mais amplas possibilidades de movimentação fora do corpo. Né, então, mais uma vez, Dona Angélica e Roberto
pelo fato de não terem essa mediunidade ostensiva e tampouco terem ali um entendimento do que era aquela experiência, acabavam ali vivendo essa confusão, né, daquilo que vivenciavam, embora as impressões fossem bastante positivas, né, pelo resultado que eles obtiveram. No júbilo espontâneo em que se encontrava, informou: embora sem o seu consentimento, eu tenho colocado o nome de Julinda em nossas vibrações coletivas, de certo modo buscando cooperar em favor do seu pronto refazimento. Espírita como sou, estou esclarecida de que a dor tem uma função especial na vida de todos nós, e que tudo quanto nos acontece é sempre para o nosso progresso e crescimento espiritual. Não obstante, Jesus nos recomendou orar, pedindo também a ajuda de nosso Pai, que nos concederia o de que necessitamos. Posso afiançar-lhe, boa amiga, o prenúncio de uma madrugada de paz. A nossa enferma sempre esteve sob superior proteção. Nesse momento, porém, encontra-se sob a ação benéfica para o seu breve restabelecimento. Peço-lhe licença para alviltrar, que continuemos orando, e logo que ela receba a alta, nós e nossa casa de caridade estaremos de braços abertos, caso possamos ser úteis em alguma coisa. Aqui mais um trecho também, que vale a gente destacar dentro daquela mesma ideia, de que os espíritos então procuram romancear as lições, né, os ensinamentos contidos nas obras básicas. Aqui a gente vê, por exemplo, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, assim como também lá no final do livro, onde nós temos o livro de preces. Então, se lá nós lemos, né, que bem-aventurados os aflitos, e Kardec fala sobre a boa luta, sobre causas anteriores, causas atuais das aflições, aqui nesse trecho, né, que nós estamos vendo, faz aqui lembrar tudo aquilo que nós lemos até agora, mostrando as reencarnações, as escolhas, os erros, né, as simpatias e antipatias que foram ali sendo construídas no decorrer desse período, e agora o sofrimento que o grupo acaba vivenciando, aqueles que sofrem de uma forma direta, como é o caso, por exemplo, de Ricardo, o caso de Alfredo, o caso de Julinda, e ao mesmo tempo o sofrimento indireto, quando nós temos ali Dona Angélica e Roberto, assim como Juvencio, vendo os seus entes queridos sofrendo essas experiências dolorosas. Mas aí então vem todo o processo de acolhimento desses espíritos, além do próprio auxílio e proteção que eles acabam recebendo, tendo inclusive, né, o planejamento reencarnatório. Né? Então tudo isso mostra para nós, de uma forma agora ilustrada, aquilo que já consta nas obras básicas que nós já vimos. Seguindo, Dona Angélica agradeceu, tocada pela bondade natural da amiga, e assumiu, consigo própria, o propósito de conhecer melhor o Espiritismo quanto antes. Isso porque, mais uma vez aqui, nós somos, infelizmente ainda, na grande maioria das vezes, motivados muito mais pela dor do que pelo amor, para buscarmos essa conscientização, esse entendimento da nossa realidade. E nós falamos isso não apenas dentro da própria doutrina espírita, mas em qualquer escola espiritual, escola do espírito, que são as religiões, e geralmente nós somos muito mais motivados pela dor do que por amor, a buscarmos a nossa espiritualização, independente da linha filosófica que siga. E seguindo, passou todo o dia entre os deveres domésticos e salutares reflexões. Experimentavam um bem-estar e uma paz interior, como lhe não sucedia desde quando partira o senhor Juvencio e ela penetrara no silencioso mundo das saudades e maiores responsabilidades em relação à vida e a si própria. Sentia-se quase flutuando entre duas realidades, uma sutil e amena, repleta de ternura e esperança, onde gostaria de ficar, e outra grave, mais densa, assinalada por preocupações, onde deveria estar. André colocou para nós aqui.
essa superior proteção que ela está recebendo, entendo que foi intercessão de preces e não por ela ter se arrependido, ou tenha tido um entendimento que errou muito. Isso pode acontecer, porque assim fica muito fácil, não? Pois é, André, mas é uma questão de, não apenas de uma intercessão. Tem ali o merecimento também, porque o erro que ela praticou, como nós vimos aqui na própria descrição do caso que ela teve, as decisões que ela tomou, por exemplo, no caso do aborto, da rejeição de Ricardo, foi resultado daquilo tudo que ela vivenciou, das dores provocadas por ele próprio. Agora, o Ricardo, por exemplo, ele receberia essa intercessão, como nós já vimos no caso, por exemplo, de Teofrastos, de Gregório, né, que são personagens que nós conhecemos, que acabaram recebendo assistência sim por intercessão. Mas a gente vê, né, resumindo assim, tendo uma visão geral, de que todos nós somos merecedores, né? Naquela passagem do Evangelho em que Jesus diz que nenhuma ovelha dele se perderá, significa exatamente isso, né? Que por pior que seja o espírito, ele não nasce na condição de um espírito ruim. Ele acaba se desequilibrando no decorrer da sua jornada, e para isso, então, ele acaba recebendo essa assistência. Mesmo que ele se apresente um espírito endurecido, né? Pois é, né? Mesmo que ele se apresente como espírito endurecido, como espírito perturbado. Nesse caso, como a gente já viu, por exemplo, lá no Memórias de um Suicida, quando a gente teve, né, no capítulo das Torres, que mostrava aquele espírito que se encontrava detido pelo fato dele ter sido um suicida num determinado período da sua vida, e depois ele se tornou um grande inspirador de suicídios, né, onde ele influenciava. Então, na verdade, ele era um espírito que procurava sempre instigar nas pessoas os piores pensamentos, os piores sentimentos. E ele se encontrava detido, sendo trabalhado por espíritos, até um espírito, né, que nós vimos lá, que era como se fosse ali um mentor dele, percebendo que ele se encontrava sempre ali ainda com aquela resistência toda, né, com aquele pensamento voltado para esse sentimento do mal, mas mesmo assim ele era acompanhado. E é o que a gente vê, por exemplo, hoje na prática, né, quando nós vemos personalidades na história da humanidade que provocaram grandes sofrimentos. Nós tivemos ali guerras que foram provocadas, tragédias que foram criadas por personalidades que, após a desencarnação, a primeira ideia que tem, nós pensamos: esse indivíduo não tem mais salvação. Só que, na verdade, nós percebemos ali que mesmo esses estão sendo acompanhados, porque foram experiências, embora o espírito mostre tendências, são experiências que vão direcionando cada uma dessas entidades para esse caminho de sofrimento. Então todos nós, de alguma forma, temos ali, né, o amparo do plano espiritual, essa proteção superior. Só que o resultado dessa proteção varia muito de indivíduo para indivíduo. No caso de Julinda, por exemplo, ela tomou essa decisão motivada pelo sofrimento, por toda aquela amargura que ela infelizmente acabou desenvolvendo, né, na verdade sendo muito mais intoxicada pelo comportamento do companheiro nas existências anteriores do que, né, pela própria vontade dela. Agora nós temos outros espíritos que tomaram suas decisões. Né? No caso de Teofrastos, por exemplo, nós lembramos que foram quase 500 anos de um espírito endurecido, amargurado, provocando muito mal. Mas qual foi a causa de tudo isso? O sofrimento que ele teve na época da Inquisição. Então todos de alguma forma somos merecedores. Né? Então assim, a intercessão, até onde a intercessão tira o merecimento do espírito, no caso dele vivenciar uma dor. Ele é influenciado, mas o livre-arbítrio também prevalece. Né? Então esse tipo de visão que a doutrina espírita nos proporciona, ela traz para nós o entendimento do processo, mas analisar caso a caso somente quem está do outro lado, principalmente, né, vendo ali o histórico, o caminho percorrido por aquele espírito, e também ali uma visão muito mais profunda desse sentimento de amor ao próximo e das leis de Deus, né, que conduz ali cada um de nós. Então para nós é difícil a gente pegar esse pouco que a gente entendeu agora e tentar entender algo mais complexo como isso, né, como eu gosto de trazer para vocês. Aquela visão mais acadêmica,
Nós acabamos de aprender as 4 operações da matemática. Não adianta jogar para você uma questão de trigonometria se você não conhece todos os outros processos e todas as outras equações para você chegar até lá. Nós começamos agora a ter esse entendimento. Então, no que diz respeito a essas leis morais, nós estamos aqui também agora começando a ter essa pequena compreensão. Agora vir a aplicação dela na vida de cada um desses indivíduos, aí somente estando ali, né, fazendo parte do processo e tendo uma visão muito maior. Né? Exato, né, Elcio? A André colocou, né, quando o obsessor atua fortemente, fica muito difícil o livre-arbítrio para aplicar com racionalidade. Né? É aí que entra, então, a intervenção de outros espíritos. No caso de Julinda, por exemplo, né, com Ricardo sendo afastado para ser preparado para essa nova encarnação, ela já começa a apresentar sinais de melhora, porque ela, por si só, não tem resistência para isso. É aí que entra, então, né, a proteção. Lembrando que, por pior que seja o espírito, até ele tem sentimentos que foram ali, que o vinculam a outras pessoas, a outros espíritos, a mentores, a espíritos protetores de modo geral. Né? Vamos lá. Pois é, exatamente, Nelson. Vamos lá. Então aqui mais uma vez, né? Ela experimentava um bem-estar e uma paz interior, como lhe não sucedia desde quando partira o senhor Juvencio e ela penetrara no silencioso mundo das saudades e maiores responsabilidades em relação à vida, a si própria. Sentia-se quase flutuando entre 2 realidades, uma sutil e amena, repleta de ternura e esperança, onde gostaria de ficar, e a outra, grave, mais densa, assinalada por preocupações onde deveria estar. Então, onde ela gostaria de ficar e onde ela deveria estar. Né? Então, é aquilo que a gente quer e aquilo que a gente precisa. Essa é a diferença. A Angelina colocou, né? Alguém falou, né? Nós somos tudo diante do nada e somos nada diante de tudo, né? Então, profunda filosofia. À noite, recebeu Roberto com ânimo renovado, constatando o excelente estado psíquico do genro. Não aguardaram terminar o jantar para o relato dos acontecimentos de que se sentiram participantes. Narraram, diante da refeição, as experiências no que elas mais lhe impregnaram a memória. Sonhei, afiançou o jovem esposo, com Julinda recuperada, prometendo-me a paternidade. Lembrando que no começo nós tivemos ali uma visão, um pequeno traço do perfil de Julinda, que Roberto desejava muito ter filhos. E ela, né, tomada por uma vaidade, por aquilo que Filomeno passou para nós no início, ela rejeitou aquela gestação. Só que depois, conhecendo um pouco mais, a gente viu que a rejeição dela não foi apenas por vaidade, mas foi mais mesmo por causa dessa antipatia que acabou se desenvolvendo com o Ricardo, aquele companheiro do lado. Mas vamos lá. Havia outras pessoas presentes, e uma delas referia-se a um processo de aborto provocado por minha esposa, o que certamente não é verdade. Aqui no caso ele não sabia que ela tinha provocado o aborto, porque ela engravidou, e nessa gravidez ela abortou, e Roberto não ficou sabendo. E aqui agora ele comenta sobre isso, né, que disseram que ela praticou esse aborto, mas ele não acredita que tenha sido verdade. Né? São os detalhes conflitantes dos sonhos, atalhou a sogra, que também desconhecia o crime oculto da filha, desencadeador da obsessão de que padecia. E aqui essa palavra, que foi o desencadeador da obsessão, porque a antipatia já existia, mas foi exatamente esse ato, já que no planejamento reencarnatório anterior, ela havia aceitado, né, Ricardo como sendo seu filho. E aí então, no meio do percurso, ela acaba optando pelo aborto, e aí então esse espírito, que vinha na verdade como um espírito dominador, porque assim ele se comportava desde a época passada, desencadeou então essa obsessão, essa profunda perseguição
essa grave perseguição que ele então realizava. A senhora tem razão, aduziu ele, porque eu via também um ser descomunal, animalesco, que me era indicado para ser meu filho. Imagine o absurdo. No mais de quando me recordo, tudo era lógico, comovedor. Despertei com lágrimas como se estivesse retornando de um passado marcado por muitas dores com promessas de futuras e próximas alegrias. Ali também, diante do cenário que ele percebeu, a gente vai lembrar que esses espíritos em desdobramentos, que não tinham essa experiência, para vivenciar as experiências do plano espiritual com mais clareza de raciocínio, acabam tendo assim uma visão muito distorcida da realidade. Estavam presentes, estavam sendo amparados fluidicamente para que despertassem um pouco mais, para que tivessem um pouco mais de lucidez, para acompanhar aquilo que estava sendo realizado no plano espiritual, mas ainda assim era de uma forma muito limitada, muito restrita. Então viam aquele espírito deformado, viram aquele clima tenso do que aconteceu, e de repente voltam tentando entender o que aconteceu, sendo que eles nem conseguiam compreender que estavam vivendo essa realidade do plano espiritual. Dona Angélica detalhou a conversa telefônica mantida com a amiga Cibele, que lhe dera reforço para acreditar que se iniciava uma fase nova e abençoada de suas vidas. Depois de discutirem o assunto, repetindo a narrativa dos sonhos e tentando preencher as lacunas com evocações que lhe não chegavam à mente, despediram-se assinalando uma visita à querida enferma no próximo sábado à tarde. Enquanto isso sucedia, agora a gente sai do mundo físico e vai para o mundo espiritual. Enquanto isso sucedia, o benfeitor, nesse mesmo dia, zelando pelo reequilíbrio da obsessa, muito vulnerável às agressões espirituais a que estava sujeita, visitou-a em horas vespertinas, convidando-nos a acompanhá-lo. Dr. Figueiredo, sempre prestativo e vigilante, recebeu-nos e conduziu-nos ao apartamento da paciente. Lembrando que o Dr. Figueiredo era o diretor daquele hospital, onde ela se encontrava. Diretor espiritual, então, Encontramos-la regularmente lúcida. Apesar da medicação que tomara, estava calma, sem a compressão fluídica perturbadora que lhe impunha Ricardo. Denotava a grande melancolia, na qual a recordação do aborto assomava com sincero arrependimento. E é aqui que Ricardo se apegava com esse arrependimento, que é geralmente o que acontece nos processos de obsessão, quando o espírito então se apega exatamente àquela fragilidade mental da vítima da obsessão. No caso dela, o arrependimento. E ele então procurava insuflar nela uma culpa mais profunda ainda, a ponto dela não suportar o peso da própria consciência, e optando pelo suicídio. Essa era a tentativa dele. Agora ela já se encontrava, embora ainda alimentando esse mesmo pensamento, se encontrava agora livre do envolvimento fluídico que Ricardo provocava. E a gente vai lembrar do capítulo 14 do livro Gênesis, A Gênese, desculpem, os fluidos, em que tem uma parte em que Kardec comenta isso de uma forma bem interessante. Ele diz que a obsessão é como se fosse um cobertor fluídico que o espírito obsessor envolve o obsediado. E, portanto, ali, com essa influência, dominando totalmente esse espírito de acordo com a resistência que ele apresente. Então ele vai sendo envolvido, vai sendo induzido, vai sendo controlado a ponto de ser subjugado, que era o caso que acontecia com Julinda. Ela se encontrava ali totalmente subjugada por esse espírito. E recordando debilmente o compromisso assumido, reflexionava quanto à possibilidade de ser mãe. Logo saísse dali. Então um pensamento que até então ela não tinha, que era exatamente ele admitir
né, a maternidade, agora ela já começa a aceitar, exatamente porque foi o entendimento que ela teve no plano espiritual. Então muitas vezes até mesmo a pessoa se surpreende que de repente ela nega e depois ela passa a aceitar. Mas ela negava por um motivo. A partir do momento em que esse motivo é trabalhado, ela já começa a apresentar a aceitação. O irmão Juvencio, por orientação do Dr. Bezerra, assistia evitando a malévola interferência de Elvídio e dos seus asseclas. Lembrando que Elvídio era o líder daquele grupo, né, de obsessores, de espíritos ali, né, que atuavam dentro desse campo do domínio, né, do controle. E no caso Ricardo era um discípulo de Elvídio. Telepaticamente, ele tentava alcançar-lhe o raciocínio entorpecido pela ação dos antidepressivos, aplicando-lhe de quando em quando passes de dispersão das cargas mentais viciadas que assimilara e das próprias construções deprimentes e perniciosas que ela produzia. Aqui no caso o irmão Juvencio, que fazia esse trabalho então de acompanhamento de Julinda. O genitor desencarnado recebeu-nos com alegria, narrando as melhoras da que a filha experimentara, inclusive surpreendendo a enfermeira, à hora da primeira refeição, quando aceitara o desjejum sem a costumeira hostilidade, o que repetiu à hora do almoço com real agrado para a cooperadora bondosa, que comentou com o psiquiatra a nova disposição da doente, convidando-o a fazer-lhe uma visita, o que se daria dentro de poucos minutos. É certo que o mentor esperava os resultados favoráveis, não demonstrando qualquer surpresa, apesar de exteriorizar um semblante agradável, reconhecido. Eu tinha, igualmente, a impressão de que ele sabia da visita do médico a que se referia o irmão Juvencio, por métodos psíquicos que me escapavam, havendo escolhido aquela hora de modo a presenciar o exame do psiquiatra. Então aqui mais uma vez, né, então o Dr. Bezerra sabia da visita do psiquiatra e estaria presente naquele momento, certamente ali também para ajudá-lo, né, na compreensão da patologia daquela doente. E aí então mais uma vez ele coloca, né, por métodos psíquicos que me escapavam. Então era como se essa conversa que o Dr. Bezerra tinha então, né, ou essa percepção que o Dr. Bezerra tinha sobre as condições da paciente, a rotina do hospital, a visita do médico, acontecesse numa outra frequência que ele, Filomeno de Miranda, não conseguia acessar. Então ele simplesmente ficava sabendo daquilo que aconteceria, mas não como essa informação ou esse entendimento se desenvolvia, né? Logo depois, adentrou-se jovem Esculápio, jovem médico, né? Acompanhado da prestativa enfermeira que não ocultava o júbilo espontâneo em face da melhora de Julinda. O Dr. Figueiredo falou-nos então a respeito do servidor da medicina. Então agora, qual é a visão dos espíritos a respeito do médico? Trata-se de estudioso sincero da psiquiatria que seguiu do nosso plano com a tarefa de fazer uma ponte entre os conhecimentos acadêmicos e as manifestações paranormais, entre as quais tem destaque a mediunidade, ao lado de outros tantos com o mesmo mistério na Terra. No momento ele se vem interessando pelas investigações parapsicológicas da escola americana, também denominada psicocêntrica, que se opõe à soviética, que atribui todos os fenômenos à corrente cérebrocêntrica. Não é infenso a comunicação dos espíritos e teve a oportunidade de ler uma velha e sempre atual obra do Dr. Carl Wicklen, denominada 30 anos entre os mortos, que muito lhe despertou o interesse. Então, falando um pouquinho aqui sobre esse médico, né? Primeiro, é aquele espírito que vem do plano espiritual já trazendo uma ideia pronta
uma ideia já elaborada sobre a linha de trabalho que ele precisa desenvolver. E aí basta a gente lembrar que desde o início do século XX, na verdade um pouco antes, final do século XIX, nós lembramos que a medicina já começava a entrar no campo da consciência, né? Já começava a entrar no campo não apenas da consciência, como por exemplo, né, Freud, como outros estudiosos, né? Mas começava também a entrar no campo do espírito. E não foi à toa que no começo do século XX, nós começamos a ver, por exemplo, aqui no Brasil, o desenvolvimento, né, da tendência de médicos da área da saúde mental começando a estudar a doutrina espírita. Nós tivemos até mesmo, né, o Dr. Bezerra de Menezes, antes da desencarnação, ele escreveu A Loucura sob Novo Prisma, onde ele focava principalmente nos processos obsessivos. E aí surgiram, então, hospitais psiquiatras espíritas, exatamente para poder estudar a influência espiritual, usando técnicas espíritas, né, como evangelioterapia, fluidicoterapia, acompanhando o tratamento da medicina tradicional. Então aqui a gente vê como foi colocado. Ele, então, veio com essa ideia de fazer a ponte entre os conhecimentos acadêmicos e as manifestações chamadas de paranormais, com destaque aqui a mediunidade, ao lado de outros tantos com o mesmo mistério na Terra. E são esses outros tantos médicos profissionais que vieram com essa mesma ideia, que acabaram depois enveredando não apenas pelo campo da medicina, mas entrando também, por exemplo, pela psicologia. E hoje nós temos a Associação Médico Espírita, Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, que trabalham, juntamente com as técnicas acadêmicas, também trabalhando junto com a área da mediunidade à luz da doutrina espírita. Né? A Andréa lembrou aqui do Dr. Paulo Frutuoso, Ana Rosa Airão, né, que também hoje em dia são exemplos, né, e tantos outros. Né? Então temos ali muitos e muitos profissionais hoje que estudam o aspecto técnico de suas áreas de atuação, mas com esse viés que o Espiritismo proporciona. E aqui depois nós tivemos aqui um outro comentário interessante, e a gente trata, né, Andréa, não apenas no campo da psiquiatria, mas no caso do Dr. Frutuoso, por exemplo, na área das cirurgias espirituais. Assim como nós temos, né, o hospital lá na cidade de São José, em Santa Catarina, que fazem ali, né, que é um verdadeiro hospital espiritual, e atua com a área de medicina espiritual, especialmente voltada para o tratamento de câncer. Então, fluidoterapia, cirurgias que são feitas, enfim, é a medicina saindo, né, do organismo físico, indo além do organismo físico e entrando agora no organismo espiritual. Então tem bastante coisa ainda pela frente que as nossas ciências estão aí abordando, né? Depois então esse mesmo médico seguiu ali, né, ele tinha ali dois caminhos diferentes para seguir: da escola americana e da então escola soviética. Né, lembrando que nós estamos ali em 82, a União Soviética desmanchou ali por volta de 89, 90, então ali nesse período era dominante ainda a União Soviética. E ali nós tínhamos, especialmente no caso da União Soviética, como por ser um país comunista e um país que tinha uma grande oposição e também perseguição às religiões, a visão era apenas uma visão materialista. Então tudo aquilo que era estudado, inclusive no campo da parapsicologia, era visto como algo material. Por isso então os paranormais, estudando a telepatia, a telecinesia e outras potencialidades da mente, era muito mais focado naquele período. Os Estados Unidos, da mesma forma, também tinham interesse nessa área, mas já começavam a entrar no campo do psique. Então, ou seja, enquanto um focava nas potencialidades do cérebro, potencialidades dos órgãos materiais, do outro, na outra escola, entrava no campo do psiquismo, no campo da consciência. Então, embora não necessariamente voltada para a ideia do mundo espiritual, mas olhava a consciência como algo mais abstrato, que era um campo de início, de pesquisas, né? E depois ele coloca aqui para nós também que ele não era resistente, ele não era contra a comunicação dos espíritos. E ele leu então essa obra do Dr. Carl Wickland,
30 anos entre os mortos, que nós já conversamos sobre essa obra quando nós estudamos André Luiz. Eu não me recordo exatamente qual livro, não sei se era nos Domínios da Mediunidade, em que esse livro foi mencionado, e eu trouxe para vocês um artigo publicado no site do telma.org.br. O Telma é o Teatro Espírita Leopoldo Machado. Um artigo intitulado, de 2017, Uma Inusitada Técnica de Obsessão. O autor aqui é Carlos Bernardo Loureiro. E ele faz aqui, né, uma descrição do trabalho do Dr. Wickland. Começa assim, por exemplo, só para ter uma noção. A revista alemã tal, não vou constranger vocês com o meu alemão, mas uma revista alemã, do ano de 32, veicula uma matéria de autoria do Dr. Carl Wickland, psiquiatra norte-americano, autor do livro 30 anos entre os mortos, trabalho muito citado como um clássico da literatura psíquica, editado em 24 e reeditado na década de 1970 pela Spirituality Press de Londres. Né? Então, o livro aqui traz para nós, né, só para vocês verem o índice do conteúdo desse livro, né, que ele teve contato, então, vários capítulos, dentre eles, relações mútuas de dois mundos, investigação psíquica, inteligência subconsciente e autossugestão, são duas hipóteses insustentáveis, a situação na esfera terrestre e a aura magnética, espíritos atormentadores, dissensões matrimoniais, os espíritos e o crime, os espíritos e o suicídio, álcool, os narcóticos, a embriaguez e a amnésia, invalidez psíquicas, os órfãos, materialismo e indiferença, egoísmo, ortodoxia, ciência cristã, teosofia e filosofia. Então não é um livro espírita, mas é um livro que fala do espiritualismo de um modo geral na relação entre os dois mundos. Tá? Então isso aqui é só uma menção, como a gente já conversou sobre isso, a gente segue em frente. Mas foi então, essa é a formação desse médico psiquiatra que ia então fazer um atendimento com Julinda, com a presença do Dr. Bezerra de Menezes ali trabalhando, né, em conjunto com esse médico. Confiamos em que ele atingirá os objetivos para os quais se reencarnou, logrando desenvolver um abençoado programa com outros estudiosos do espiritismo e da psiquiatria em favor das criaturas enfermas da mente, assinaladas por problemas obsessivos e outros. Então, quando se estuda essas questões das enfermidades da mente, nós temos duas origens, né? A primeira origem é do próprio indivíduo, que traz da sua história raízes dessa perturbação, no caso, por exemplo, né, de uma culpa excessiva, um processo de obsessivo-compulsivo, uma depressão profunda, crises de ansiedade. Joana explora muito isso, né, nos seus livros, né, da série psicológica dela. Mas também tem origem externa, que é o caso de situações provocadas por influências espirituais. Então, há aqueles de origem interna e há aqueles de origem externa. E para isso, então, a psiquiatria precisa expandir a sua visão e estudar esses dois campos. O Dr. Alberto, o nome desse médico, conversou com Julinda, que o atendeu com afabilidade, apesar da manifesta tristeza que a acometia, o que, sem dúvida, era sintoma positivo de recuperação. Aqui mostra também que, apesar de toda essa euforia que era mostrada, né, por Roberto, por Dona Angélica, até mesmo o otimismo trazido pelos espíritos, é pelo sucesso do processo, mas não da condição íntima que Julinda apresentava. Porque, como a gente lembra sempre, é o caso de Ricardo, por exemplo, é um espírito que agora ele se prepara para uma nova reencarnação, mas não será aquele espírito que vai ter uma vida fácil, como já foi previsto. E tampouco vai ser um espírito dócil, não apenas como filho na relação com ela e com o Roberto, porque ele tinha uma relação problemática com ela no passado, como também pela antipatia que ele traria pelo irmão, que é o Alfredo, que viria como uma criança com uma limitação intelectual severa. Então, esses espíritos, eles não seriam fáceis de lidar,
porque eles ficaram durante muito tempo com essa ideia cristalizada. A ideia da vingança, a ideia do ódio, a ideia do desequilíbrio, a ideia do vitimismo, porque todos eles se colocavam na condição de vítima, ninguém era algoz ali. E no caso dela, por exemplo, ela ficou durante muito tempo, existências anteriores, 2 encarnações, com essa vivência tão problemática, e agora com esse processo obsessivo que durou anos. Né? Então ela estava ali naquela... Não foram tantos anos assim, né? Mas foi um período longo de perseguição que ela tinha daquele espírito, e agora que começa a mudar a disposição dela, literalmente é só o início do processo. Porque ela precisa ainda recuperar, né, aquele otimismo, aquela vontade de viver, embora ela já tivesse novas ideias ali, sentadas na mente. Né? E para a gente finalizar aqui esse trecho, após alguns momentos de diálogo tranquilo, o médico lhe asseverou: iremos diminuir-lhe a dose da medicação e confio que estará bem disposta muito antes do que prevíamos. A enferma sorriu, enquanto as lágrimas lhe vieram aos olhos. E aqui realmente é um bom sinal, né? Porque há quanto tempo ela não esboçava um sorriso. Né? Manifestando timidez, referiu-se ao desejo de ver a mãe e o marido, com os quais disse haver sonhado. Ela também já trazia ali aqueles pequenos flashes do sonho, né, que ela teve. O médico prometeu providenciar a visita dos familiares, rogando-lhe tranquilidade e confiança. Outro sim, recomendou à enfermeira levá-la a passear um pouco no dia seguinte, o que lhe seria de salutar efeito, retirando-a da reclusão forçada. Um instantinho. Isso, finalizando por aqui, já que tem bastante coisa pela frente ainda. Após alguns momentos de diálogo tranquilo, o médico lhe asseverou: iremos diminuir-lhe a dose da medicação e confio que estará bem. Então aqui, ok. O médico prometeu providenciar a visita dos familiares, rogando-lhe tranquilidade e confiança. Outro sim recomendou a família levar para passear. Tal. A enfermeira, né? Deixa eu ver aqui. Os prognósticos de ambos os lados da questão eram favoráveis. A psicosfera no apartamento ainda era desagradável, como fácil de compreender-se. O amigo espiritual convidou-nos à oração, após a qual teceu oportunos comentários sobre a obsessão, que põe o indivíduo nas fronteiras da loucura, facilmente derrapando para o descontrole dos centros da razão, de retorno muito difícil. Então a gente para por aqui, ele vai começar agora a fazer alguns apontamentos importantes a respeito desse processo, mas aqui então no que diz respeito à parte material, o tratamento médico, a companhia do Dr. Alberto, as orientações, a medicação que vem sendo ali reduzida na sua dosagem e tudo mais. Então nós já resolvemos aqui a parte material, assim como a visita que já começaria a ser programada para futuro próximo, né, no próximo sábado, no próximo fim de semana. Aqui nós devemos estar agora na quarta-feira de cinzas ou na quinta-feira já. Né, tudo isso acontecendo nesse período do carnaval, lembrando sempre. Então no sábado já viria a visita. Então a partir de agora, né, nesse mesmo capítulo, no próximo encontro, nós teremos então aqui agora a análise do lado espiritual desse novo processo. Tá? Então a gente para por aqui, meus amigos, para a gente não ir além, né, desse ponto, né, para a gente não quebrar o nosso raciocínio. Enquanto isso a Angelina colocou, né, prece para todos nós. Né, Deus Todo-Poderoso, não nos deixeis sucumbir à tentação de cometer um erro. Espíritos benevolentes que me protejam, desviei de mim esse mau pensamento e dai-me a força de resistir à sugestão do mal. Se eu sucumbir, merecem a expiação da minha falta nessa vida ou em outra, porque fui livre para escolher. Né? Então ali, passagem da prece
número 21 do Evangelho, prece para resistir a uma tentação. Então, junto com a prece vem ali o ingrediente da vontade, que é o principal, né? A vontade de resistir